Olá, meus amigos de Nova Resende, minha gente da Vila dos Cafezais. Estamos aqui na Resende Web TV para mais um programa Toró de Parpite, aquele encontro semanal nosso, batendo papo e dando voz para as pessoas da comunidade que fazem coisas importantes, que têm importância aqui, que trabalham em prol da comunidade, que dirigem entidades, que tomam ações que interessam a todos. Nossa convidada de hoje é uma advogada muito ativa aqui na cidade, tem uma participação muito interessante na vida da cidade. É a Betinha. Muito obrigado por estar aqui, Betinha. Por nada, eu que agradeço pelo convite. Betinha, a gente sempre, quando vai começar aqui, a gente pede para as pessoas se apresentarem. É claro que as pessoas te conhecem, mas é sempre bom você falar, a gente humaniza essa conversa, quem é você, quem são seus pais, seu marido, seus filhos. Falar um pouco disso, o que você é hoje, presidente da UAB. Isso. Meu nome é Maria Elizabeth, né? Sou filha do Geraldinho Felipe, o Geraldinho da Penha, do bairro Penha de Cima. E da Elizabeth. A Elizabeth é filha do Joaquim Norato, da usina, né? Então, nós temos vários parentes ali na usina, pelo lado materno, né, da minha mãe, e do meu pai, da Penha, e aí Bituruna e Nova Resende, porque, na verdade, a cidade tem várias famílias, né, que acabam se aglomerando em um ou outro lugar, mas que no final de contas acabam se encontrando em todos os lugares, né? Tem nesses bairros que eu falei, mas também tem muitos parentes aqui na cidade. E o meu marido é neto do Abel Martins, ali do bairro dos Coqueiros. Como é que ele chama? Aguinaldo. Isso, as filhas? E as minhas filhas chamam Maria Clara e Maria Beatriz. A Maria Clara tem 11 anos, vai completar 12 agora em maio, e a Maria Beatriz tem 8 anos. Muito bem, Betinha. Obrigado por fazer essa apresentação. Hoje você é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Fala um pouco sobre esta atividade, o papel da Ordem aqui em Nova Resende. Luiz, eu fui presidente, né, a formação, vou começar pela formação da nossa subseção. A nossa subseção, ela foi criada e apoiada, né, pelo Dr. Orlando Salles. Então, ele ficou na presidência da OAB, salvo engano, 2 mandatos. Depois, o Dr. José Custódio, por mais um mandato. Em 2016, eu cheguei na OAB. E olha para você ver que incrível, a primeira solenidade que teve de entrega de carteira de advogado, quando a subseção foi formada, a primeira solenidade foi a minha. Então, a primeira entrega de carteira da OAB de advogado foi a minha, né? Na época do Dr. Orlando Salles. E depois, em 2016, o Dr. José Custódio não podia mais, né, concorrer devido ao problema de saúde que ele estava tendo, né? E aí ele me convidou para ser a presidente da OAB, né? Ele, em conjunto com o Dr. Moisés e a doutora Regina Cardoso. E aí, em 2016, eu assumi o mandato da OAB. Teve eleição, né? E eu fui eleita e aí tive o primeiro mandato. E agora, no ano de 2019, a gente teve novas eleições. Mas aí os colegas pediram para que eu continuasse na presidência e eu acabei continuando na presidência da OAB, né? Então, meu mandato agora vai até 2021. E quantas reeleições pode ter na OAB? Não tem um número de reeleições, não tem limite. Mas eu não pretendo ficar, Luiz. Desde a primeira candidatura, o primeiro mandato, quando terminou, eu conversei com os colegas para ver se alguém assumia a presidência, se tinha interessados, outras chapas para concorrer, né? Porque eu acho que tem que ter modificação. Eu não gosto de perpetuação de poder, sabe? Eu sou contra. Então, mas eles não quiseram e aí falaram que não, que todos iam me apoiar. Tava indo bem, né? Tava indo bem, então não quiseram mudar, entendeu? Prova de prestígio. E aí por isso que eu continuei. Mas agora nas próximas eleições já estou preparando os colegas para que outra turma assuma a direção. Isso é muito importante, preparar a sucessão, né? Eu estou preparando assim os colegas para que assumam. Quantos membros tem na OAB aqui? A diretoria, o que se chama? Conselho, diretoria? Diretoria, nós somos em 5 membros.
Eu sou a presidente, o vice-presidente, Dr. Oswaldo Baquião, a doutora Marlene, a secretária, doutora Niceia é a segunda secretária, e a doutora Mirelle é a nossa tesoureira. A doutora Mirelle é de Bom Jesus da Penha, porque a nossa comarca engloba Bom Jesus e Nova Resende. Então a doutora Mirelle a gente pegou de Bom Jesus para que ficasse uma comissão mista, né, das duas cidades. Quantos advogados nós temos em Nova Resende hoje? Tem essa estatística? Tenho. Hoje eu tenho 53. E eles todos são associados à OAB? Todos. Se não houver o pagamento da mensalidade, né, e o termo de compromisso perante a ordem, eles não podem exercer a profissão. E uma outra coisa, quais são as atividades que a ordem atua hoje? Em que áreas atua? Que tipo de atenção ela dá para os seus associados, para os advogados? Olha, para os advogados, nós temos um projeto de benefícios que é da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, esse projeto, no caso da gestante, a gestante recebe um valor mensal, né, como se fosse um auxílio maternidade, né, de forma mais enxuto, menor do que seria um auxílio previdenciário, mas ela recebe. Advogados com problemas financeiros tem uma ajuda de vestimento mesmo, de terno, paletó, sabe, gravata. Isso depois que ele resolve a vida, ele reembolsa ou isso não tem? Não, se ele consegue se sobressair, não precisa reembolsar. Não precisa reembolsar. Então, a Caixa de Assistência, ela age assim nesses momentos que são mais difíceis para o advogado. E aí, dentro da Caixa de Assistência, nós temos também a vacinação da gripe, que é para todos os advogados que estejam em dia com as mensalidades da OAB também. A gente tem projetos como Faça Justiça à Sua Saúde, que é um dia que a gente estipula um evento onde é medida pressão arterial, glicose, a gente faz palestra com nutricionista, já fizemos com fisioterapeuta, enfermeiro, para estar orientando o advogado a regularizar, a estar acompanhando aí a sua saúde, né? Tá em dia aí com seus exames, para que tenha uma vida profissional, mas que também esteja olhando pelo lado da sua saúde, pela sua saúde também. Saúde e a referência social também, né? Tem uma relação social muito interessante, né? Tem. A OAB é uma entidade que fica presente nas questões sociais daqui. Esse momento de coronavírus, vocês estão ativando, vocês estão trabalhando, parcerias que estão? Olha, agora na época de coronavírus, o município, né, de Nova Resende, ele criou um comitê financeiro e social, né, de combate à pandemia. E neste comitê eu faço parte como representando a OAB, né? Como presidente da OAB, eu faço parte deste comitê. Este comitê ele foi criado para que a gente conseguisse identificar as pessoas que estão passando por necessidade devido ao isolamento, né, social, devido a esse fechamento dos comércios, e aí a gente está repassando aí as coisas que essas pessoas estão necessitando, né, que pode ser aí produtos de limpeza, alimentos, e também estão sendo feitas doações. E estas doações, o dinheiro também será usado para ajudar estas famílias, né? Ou para a compra de algum equipamento também para a área da saúde que a gente precisar. Eu estava dando uma olhada no site de vocês e achei um negócio interessante, essa questão dos pagamentos dos advogados que trabalham para o Estado, né? Isso. Tem muitos advogados, como é que chama esses advogados? Dativos. Dativos, isso. Vocês têm uma postura interessante nessa questão de defendê-los, né? Tem, porque o Estado, ele demora muito para fazer os pagamentos. O Estado, depois que você entra, você tem que entrar com uma execução. Olha para você ver, você faz o trabalho e depois, quando termina o processo, que transitou em julgado, que não cabe mais recursos do processo, você tem que entrar com um processo de execução contra o Estado, para que o Estado te pague. E aí é um novo processo, com toda a burocracia, né, até o recebimento. E o valor que se paga, Luiz, é um valor muito pequeno, é um valor ínfimo, sabe? É irrisório. Então, assim, os advogados fazem com um sentimento de colaboração mesmo, sabe? De colaborar com a sociedade. Serviço social. Porque os valores que se recebe são irrisórios.
E todos são ou tem alguns que são determinados? Como é que é isso? Todos podem ser? Todos podem ser, mas aí eles se manifestam, né? Cada um manifesta o desejo de ser e a gente forma uma lista de advogados. E aí depois, conforme vai tendo a procura por advogados dativos, a gente vai fazendo as nomeações. Sei. E quem cuida disso é a OAB? É a OAB, é a OAB. A OAB é a interface entre a sociedade, a justiça e o governo, né? Isso. É a OAB que controla, que faz essas nomeações, né? Depois passa pelo juiz, né? Tem a homologação dele para as nomeações, mas nós que fazemos esse processo de nomeação. E vocês fazem curso de reciclagem, além de mandar o material? Você falou agora há pouco, eu não prestei atenção nisso, porque a atualização de leis é uma coisa que demanda muito trabalho, né? Demanda muito trabalho. Não, a OAB, ela tem uma outra divisão dela, sem ser a Caixa de Assistência ao Advogado, que é a Escola Superior da Advocacia. Então, através da Escola Superior de Advocacia, a gente tem constantes cursos, palestras. E aqui mesmo em Nova Resende nós já fizemos várias palestras, inclusive o presidente atual da OAB, o Raimundo Cândido Júnior, ele já veio fazer várias palestras para a gente, inclusive quando mudou o Código de Processo Civil. Então a gente tem cursos constantes, tanto a gente pode entrar no site da ESA e fazer os cursos online, quanto também a gente pode marcar palestras que os palestrantes vêm e fazem as palestras na subseção. Sei. A OAB tem uma postura nacional muito importante. Ela é um braço interessante da sociedade civil que se manifesta sempre. Vocês estão sempre engajados nisso, participam dessas coisas, têm uma postura com relação a isso? Como é que é essa história? Sempre. A gente sempre participa, né? A OAB Minas, em termos nacionais, né, em questões assim que depende de alguma decisão da OAB federal, a OAB Minas leva os pleitos nossos mineiros até a OAB federal. Foi assim agora no retorno dos prazos processuais, porque a gente está com todos os prazos suspensos neste momento. E o CNJ ia decidir sobre a volta destes prazos ou não a partir do dia 15. Então a OAB Minas fez uma reunião, nós fizemos uma reunião via web com todos os presidentes de Minas e para decidir o que a gente queria, se a gente queria que voltasse todos os prazos a correrem normalmente, né? Se a gente queria que permanecesse tudo suspenso ou se a gente queria que voltasse os prazos eletrônicos, que são aqueles processos que eu posso movimentar, fazer, peticionar do meu escritório, né? E aí nós fizemos uma reunião, e aí na nossa reunião de Minas ficou decidido que a gente queria que voltasse todos os processos, a correr todos os processos, tanto os processos físicos quanto os eletrônicos. E a OAB Minas levou isso até o Conselho Nacional de Justiça, mas o Conselho Nacional de Justiça optou pela volta dos processos eletrônicos a partir do dia 5 de maio, e a partir do dia 15 de maio volta a correr os prazos dos processos físicos. E isso significa o que para uma pessoa que tá com o processo? Traduz aí para um cliente seu. Então, aquele cliente que tem aquele processo físico, que tem aquele processo com as cópias, que ele deixou as cópias dos documentos no escritório, que são processos mais antigos, né? Que nós demos entrada antes de 2019, antes de julho de 2019, esses processos são físicos. E aí estes processos, eles estão parados, não estão sendo trabalhados, com exceção daqueles casos que são urgentes, né? Que é réu preso, alimentos. Com exceção destes, os outros estão parados. O juiz, a secretaria não está movimentando esses processos. Então, esses processos, eles voltam a ser movimentados a partir do dia 15. Do dia 15 de maio é que volta a ser movimentado, é que o juiz e a secretaria voltam a trabalhar neles. E os processos eletrônicos, que são aqueles que o cliente você faz uma digitalização do documento dele, você nem fica com cópia, porque hoje em dia a gente não tem cópia mais, cópia em papel, xerox, dos documentos do cliente. A gente já faz direto uma digitalização e já envia para o sistema do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, né? E aí depende do processo que para a gente ver qual o tribunal competente. E aí a gente já envia. Esses processos eu vou acompanhando todas as decisões
Pelo próprio computador no escritório, pelo próprio sistema, eu vou acompanhando as decisões do juiz, manifestação da outra parte. Então, estes processos é os que voltam a correr a partir do dia 5. Mas assim, para as pessoas saberem, aqueles que entraram antes de julho de 2019, os processos eram físicos. Esses estão parados, voltam só a partir do dia 15. Os eletrônicos, que a partir de julho de 2019, esses são eletrônicos, esses voltam dia 5. Muito bom. O advogado sofre muito pressão do cliente com o processo, das vezes, da morosidade da justiça. Isso é a coisa mais difícil que vocês enfrentam? Essa é a questão mais complicada para vocês? Eu acho que você disse a palavra exata, Luiz. Para mim, a maior dificuldade é exatamente esta. É a pressão do cliente. Porque muitas vezes ele não entende que a gente depende da tramitação da secretaria, então eu dependo dos funcionários da secretaria para estar movimentando o processo dele, eu dependo de uma decisão do juiz, de um despacho do juiz. Então este é o nosso maior problema, porque é uma coisa que assim, tá fora das minhas mãos, fora das minhas possibilidades, né? Mas que o cliente me cobra muito, né? Consequentemente, a gente acaba cobrando muito do juiz e muito da secretaria, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita com equilíbrio, né, Luiz? Respeitando a dinâmica que não depende da gente. Que não depende de mim. E o que você acha da justiça no Brasil, de modo geral, uma análise hoje? Ela tem a legislação que precisa, no que pode ser modernizado? Qual a sua opinião sobre isso? Não, ainda falta muita coisa, sabe, Luiz? Falta, assim, a efetividade das leis, que muitas vezes você tem uma determinada lei que até aparentemente é muito boa, mas quando você vai ver na aplicação dela, no caso concreto, às vezes não funciona tão bem, sabe? Então, assim, a gente depende de aprimoramento dessa legislação, né? E também da aplicação destas leis. A gente depende de muita coisa ainda, tem que ser feita muita coisa, muita modificação, né? E essas modificações aí devem advir aí do Congresso Nacional, né? Que é o legislador. Que é o legislador nosso. Sei. Outra coisa, eu queria fazer uma pergunta. Quando você fala que Minas Gerais levou demanda, vocês têm regionais, seccionais regionais, o estado está dividido em seccionais da UAB, ou estão todos ligados a Belo Horizonte? Lá no Cruzeiro, na rua famosa da sede da UAB. Isso. Não, hoje nós estamos todos ligados a Belo Horizonte. Na gestão anterior, a gente fez uma divisão. Nova Resende, a nossa sede, né, digamos assim, seria Poços de Caldas. Mas isso na gestão anterior. Com essa nova gestão agora, não. Todos os trabalhos se concentraram a Belo Horizonte mesmo. Eu tive a oportunidade de conviver, acho que tem uma sala com o nome dele, alguma coisa lá em Belo Horizonte, Dr. Aristóteles Ateniense, fiz muita entrevista com ele quando era jornalista em Belo Horizonte. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essas questões que a OAB toma frente do ponto de vista político, por exemplo, que está acontecendo agora, vocês são consultados nisso? Vocês participam disso? Como é que é feito? Ou a OAB Nacional decide e toma decisão? Não, a OAB Nacional decide. A gente não foi consultado. Sei. E vocês, por acaso, aqui, vocês reúnem para discutir alguma coisa, faz uma reunião para discutir a decisão que foi tomada, tem isso aqui? Vocês têm essa participação dessa forma aqui? É prática ou não? Tem, é prática, sim. É prática, a gente faz sim reuniões. Por exemplo, pouco antes da pandemia, a gente teve uma reunião, porque teve uma portaria do Dr. Fabrício, nosso juiz, né? E aí alguns colegas ficaram confusos, assim, não concordaram com alguns termos da portaria dele, né? Acharam que estava restringindo os direitos nossos, né, de advogados. E aí a gente fez uma reunião, depois eu fiz a ata, fiz um ofício, tá parado porque logo em seguida veio a pandemia e a gente não conseguiu mais fazer mais nada, tanto é que o fórum foi até realmente fechado, né? Mas a gente faz essas reuniões, sempre que tem alguma dúvida, com a diretoria mesmo, Luiz, quando eu tenho alguma dúvida sobre o que fazer na OAB, eu sempre convoco a diretoria. Democratiza a decisão. Isso. A gente ficou sem funcionário, a nossa funcionária pediu para sair, a gente precisava fazer uma nova contratação. Eu até teria liberdade de contratar quem eu quisesse, né? Alguém da minha confiança. Eles me deram essa oportunidade. Mas eu preferi convocar a diretoria para ver o que eles achavam,
né? Qual seria a melhor decisão para ser tomada? E aí, em conjunto com eles, a gente fez até um processo seletivo para escolher um novo funcionário. Sei. Escolhe um que é estudante de direito, por acaso? Estudante só por de direito. Isso. Sabe por quê, Luiz? Porque inicialmente a gente nem ia precisava desse requisito, estudante de direito. Mas não é uma premissa, mas é uma... Mas depois a gente achou melhor, porque o que acontece? Quando a pessoa chega para pedir a nomeação de um advogado, a pessoa que está lá na frente, o funcionário, ele já tem que ter uma noção, né? Se a pessoa realmente tem direito a entrar com aquela ação que ela está falando ou não, né? E fazer uma orientação inicial. Então a gente achou que sim, era importante que fosse alguém que fizesse o curso de direito. Eu estou gostando que a gente está com o mesmo incômodo aqui, que é o fone de ouvido, né? Toda hora está aí. Perdão, porque tá Não, caindo. perdão, não tem que pedir perdão. Eu também sofro com fone de ouvido. É porque esse modelo aqui que a gente está fazendo entrevista de longe, por causa do corona, do Covid, você está no nosso estúdio e eu estou aqui na minha casa. Isso. Então, a gente tem que usar uns equipamentos que normalmente a gente faz com microfone de lapela, até você está com lapela, e com os equipamentos que ficam mais fáceis de fazer, né? Desse jeito aqui é a improvisação que o corona, que o momento nos empurra. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que está a comarca de Nova Resende hoje? Como é que está? Vocês estão atendidos do ponto de vista de ter as autoridades para interfacear aqui, ou hoje nós estamos parcialmente atendidos? Não, hoje a magistratura, hoje nós temos um juiz, né, o doutor Fabrício, que chegou aqui no final do ano passado, né, então ele reside aqui na comarca, então o juiz nós temos, ele está residindo na comarca, então tá tudo certo. Promotor a gente tem 2 vezes por semana, né, que é o doutor Cláudio, que está vindo de Guaxupé. Então, mas também tá controlado sim, sabe, Luiz? Agora o que a gente precisa mesmo, que a gente não tem controle, são o número de funcionários do fórum, da secretaria. Nesta parte nós estamos totalmente desassistidos. Tem pouca gente, tá faltando gente. Pouca gente. Tem concurso previsto? Tá fazendo alguma coisa? Não tem concurso previsto. Nós já fizemos vários pedidos. O doutor Hélio mesmo, quando ele estava aqui, que ele ficou até dezembro, ele fez 3 ou 4 pedidos para o Tribunal de Justiça, para que enviasse novos funcionários, e o Tribunal de Justiça negou todos os pedidos que ele fez. Isso aí é uma coisa que a gente pode tratar disso, né? Usar o veículo de comunicação para demandar isso aí, né? Colocar essa questão, né? Isso. Porque é muito importante o direito, né? O que vocês fazem, né? O nome já chama, é o direito, né? O direito do cidadão, e é o direito de se defender, é o direito de procurar direitos, de resolver as coisas. Então, isso é uma coisa muito importante para uma sociedade civilizada, né? Isso. Que esteja funcionando o direito, né? Isso. É um serviço que todos nós precisamos muito, né? Então, nosso problema hoje se resume, eu acredito que se resuma a isso, sabe? E é o juiz que decide isso? Como é que é isso? Não é. Aí é o tribunal. A gente depende do Tribunal de Justiça de Minas. E a gente tem direito a mais um funcionário, né? A gente tinha um funcionário, o funcionário pediu transferência, foi transferido, salvo engano, para Passos. Então a gente tem essa vaga. Essa vaga já existe aqui na comarca. É um funcionário que a OAB tem direito de ter no fórum. Não, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça. Vocês têm espaço no fórum, tem sala, tem tudo sala, lá. Estruturalmente está bem atendido. Tá bem atendido, sim. Muito bem. Betinho, quais são os casos que mais demandam o advogado em Nova Resende? O que vocês têm? Criminal, trabalhista, como é que chama? Civil? O que demanda mais aqui? Na verdade, é o civil mesmo, Luiz. O civil, a maioria das demandas são cíveis, sabe? Principalmente na questão de alimentos. Sei. Alimentos, divórcio, nós temos muito. Pensão, isso. Regularização de visita, de filhos. O pessoal está casando muito e separando muito, né? Muito. Muito mesmo. E também criminal. Criminal também tem bastante. Sei. Trabalhista tem muito? Trabalhista... Dizer que esse pessoal de fora que vem tem muita demanda, isso é verdadeiro? Não, pelo menos não chega até nós, não. Sei. Porque lá na OAB a gente não faz nomeação para direito trabalhista. Sei. Então eu não tenho conhecimento, Luiz. Sei. No meu escritório não chega muito trabalhista, não. Sei.
E aqui o quadro que você tem, você falou 50 e pouco, 40 e poucos advogados, quantos são? Desculpa. 53. E eles estão divididos em todas essas áreas? Toda a área do direito está atendida aqui? Tá sim. Tem especialista aí para toda a área. A questão da internet já chegou? Já está pegando aqui essas questões de demanda de internet, do mundo digital, das redes sociais? Já chegou sim. A única especialidade, Luiz, que nós não temos é tributário. Sei. Né? Tributário a gente tem colegas, mas em cidades maiores. Sei. Aqui a gente não tem, que eu tenha conhecimento, não temos nenhum especialista em tributário. Sei. Muito bem. Agora vamos falar de uma outra coisa aqui. A sociedade sabe usar muito bem, a sociedade, nós estamos preparados, estamos educados para usar o direito, para buscar direito. Você percebe que Nova Resende tem esse conceito, as pessoas estão buscando direito, ou estão abrindo mão, aquele negócio, deixa para lá, é vizinha, é compadre, não vamos mexer com isso não, tal. Isso existe ou já está mais avançado, o direito está sendo mais usado? Não, o direito é bastante usado, Luiz. Sei. Bastante usado, muito Sei. usado. Muito usado, sim. Então, hoje, a questão do ser compadre, não faz isso, melhorou muito. Isso, esse passo de evolução, do ponto de vista de civilidade, nós avançamos com ele. Já avançou. Sei, divisa, aqueles negócios todos. Isso agora acho que já está superado. Está superado? Porque a gente tem que brigar pelo direito da gente, né? Betinha, tem alguma coisa que você acha importante falar, que a gente não tratou aqui, que a gente não conversou? Pensa aí, pode ficar à vontade. Ô Luiz, então eu queria te falar o seguinte, né? A gente está com as nomeações dos advogados dativos suspensa, né? Tá tudo suspenso, mas o que acontece? A OAB também, e o funcionário está de férias. A OAB colocou todos os funcionários de férias. Mas aí vem a questão social da OAB, né? Então, esta semana eu acabei me deparando, através de uma colega que me ligou e depois a própria moça me ligou. A moça tá grávida, né? Ela precisa de um determinado medicamento. Esse medicamento é caro, de alto custo, né? E ela precisava de um advogado para que ingressasse na justiça para que o município fornecesse esse medicamento para ela. E aí o que acontece? Tá tudo fechado. Mas aí a nossa condição de seres humanos, né, de prestar o serviço à sociedade, a moça não tem condições de fazer uma contratação. Então eu pedi para o nosso funcionário da OAB para que ele atendesse ela e a gente vai fazer a nomeação. Esta colega que tomou conhecimento deste caso, a gente vai nomear para que ela faça essa ação para a moça, né? Porque independentemente de estar fechado ou não, né, é um direito dela em ter o medicamento. É uma questão de vida. É uma questão de vida, tanto ela quanto o bebê correm riscos, entendeu? Então, eu acho assim, esta é a função humana, né, da OAB. Esta é a função humana. Então, assim, a gente acaba abrindo algumas exceções, né, para que dê vazão à questão de humanidade mesmo, de solidariedade. Ainda mais no momento desse, né? Ainda mais no momento deste. Pois é. E aí essa ação é contra a prefeitura, é contra a administração municipal? O município ou o estado. Essas ações são geralmente o advogado ingressa contra o município e contra o estado. Por um medicamento. Por um medicamento, isso. Que ela não tem condição de comprar, é mais que justo, né? Bonito esse trabalho de vocês. Tem mais alguma coisa? Acho que a gente conversou bastante, não sei se você está satisfeito com a nossa conversa, tem mais coisa que você queira colocar. Quero deixar claro que a Resende Web TV é uma TVzinha local aqui, a gente fala para a cidade, cochicha para a zona rural, vai até o Cafundó, Petúnia, Ponte Preta, Bom Jesus, ali nos Guritas. A gente só fala aqui na Serra do Forno, mas a gente está voltado para os interesses da comunidade. Isso. Colocando à disposição a TV para a OAB, que é uma entidade da sociedade civil muito importante, tem uma importância histórica no nosso Brasil, estava em todo quanto é momento importante. Então, tenho um amigo, muito amigo, que foi presidente da OAB, doutor Reginaldo Oscar de Castro, convivi muito com a OAB lá em Brasília, com eles, então eu tenho, claro, a importância desta entidade, entendeu? Ô Luiz, eu que queria te agradecer esta oportunidade
Viu? Muito obrigada, estou me sentindo muito honrada em ter participado deste programa. Nós que estamos honrados. E assisto, eu assisto frequentemente, né? Então estou muito feliz por ter participado, né? E estou à disposição. Se vocês precisarem, a OAB está à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Eu quero dizer que o propósito da Resende Web é ser prestadora de serviço, informar com independência e ser prestadora de serviço para a comunidade. É uma plataforma de comunicação para isso, né? Para dar voz para os segmentos que precisam ter voz, né? Porque as vozes públicas são muito marcadas por determinados e tem muita gente importante que precisa ter voz, né? Isso. Eu defendo que os veículos de comunicação deviam oferecer regularmente espaços para a sociedade organizada, entendeu? Quando eu falo sociedade organizada, eu estou falando de AA, estou falando de OAB, estou falando de APAI, estou falando de Casa da Criança, de todos os setores organizados da sociedade, né? Que tenham espaço para falar. Todo mundo tem demanda, né? A comunicação tem que ser democratizada, ela só faz sentido se ela é democrática. Exatamente. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite, essa conversa nossa semanal. Hoje tivemos a honra de receber a Betinha, essa advogada tão querida aqui da cidade, conhecida, batalhadora, tem uma história muito bonita, a família dela toda. Então, muito obrigado. Vamos ficar felizes e ficar no isolamento, tocar a vida, perceber que este momento é um momento que carece da nossa participação. O melhor remédio somos nós, ficar em casa, proteger, usar a máscara, lavar as mãos, usar luva quando for sair, entendeu? Cuidar dessa separação. Eu tenho certeza que nós vamos fazer essa parte, a saúde está fazendo muito bem a parte dela aqui, e a gente vai sair dessa situação melhor do que a gente entrou, com pessoas melhores. Um bom momento para reflexão. Muito obrigado, Betinha. Um abraço e viva Nova Resende. Viva! Obrigado. Por nada.